Feliz sábado a todos os irmãos. Eu fico daqui da frente olhando para a congregação, reconhecendo alguns rostos, né? A maioria, e conhecendo novas pessoas também. Eu quero dizer que eu tenho tido, né, a felicidade de estar participando da classe bíblica da igreja. Quem tem dirigido a classe bíblica tem sido a Cleonice e a Márcia. Eu e Denilson somos o apoio delas, né? Nós estamos ali apoiando. Tenho tido a felicidade de ver a cada sábado as pessoas virem e sentarem-se ali para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu quero saudar a todos vocês que têm vindo e têm assistido a classe bíblica em Madureira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho tido também a felicidade de ver o resultado do trabalho que tem sido feito. Às vezes eu venho aqui em cima e olho como a classe da Escola Sabatina está funcionando. Eu fico feliz quando eu vejo e revejo as pessoas que frequentam as classes da Escola Sabatina. Eu peço a Deus que abençoe vocês também. Nesta manhã eu quero falar aos irmãos que eu tenho tido assim satisfação de estar trabalhando no evangelismo. Esse segundo semestre nós temos trabalhado aos domingos à noite, nós temos feito uma série de conferências. O pastor, o Denilson e eu, nós temos apresentado as doutrinas bíblicas todos os domingos à noite. O Ivaldo tem sido o apresentador. Toda noite de domingo, o Ivaldo tem estado dirigindo. Tem contribuído na recepção, a Márcia. Tem contribuído na recepção também agora, em especial, o Ministério da Mulher, que é a nossa irmã Enilde. Eu tenho tido assim a satisfação de estar participando desse trabalho. Eu tenho tido também algumas tristezas, porque sempre tem alguma pessoa que é um não adventista presente aos domingos à noite, mas não com da maneira que deveria ser. Eu penso assim que deveríamos convidar mais os nossos amigos, os nossos parentes, e aproveitar essas oportunidades que estão sendo oferecidas. A igreja prepara um programa e coloca em andamento esse programa, e todos deveriam contribuir mais para esses programas de domingo à noite também. Eu faço um apelo a todos para prestarem atenção sobre as coisas que estão acontecendo e sobre a participação que você poderia estar tendo, a sua contribuição que você deveria estar dando para os projetos que são desenvolvidos pela igreja. Alguns meses atrás eu estou fazendo o ano bíblico este ano, e eu fiquei impressionado com o Salmo número 1. Na semana seguinte eu fui fazer uma visita, foi na casa da irmã Lourdes Greenhall. Eu conversei com a Érica e com a irmã Lourdes Greenhall. E o que eu vou falar para vocês aqui nesta manhã, eu falei naquela semana para aquela família. E posteriormente eu fui chamado para falar numa igreja, e eu falei o mesmo assunto. Há 2 sábados atrás eu fui a outra igreja e falei o mesmo assunto. A Márcia já ouviu 3 vezes isso, hoje ela vai ouvir pela 4ª vez. São mensagens que Deus coloca no coração da gente e que a gente precisa falar para a igreja. Eu gostaria que a igreja, hoje é um sábado missionário, eu gostaria que a igreja ouvisse essas meditações, mas que a ouvissem pensando como Deus
deseja realizar a obra no nosso coração e nos capacitar para realizar uma obra em favor da salvação de outros. Então, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo número 1. Vamos ler verso por verso. Esse salmo não é um salmo muito longo, mas ele tem cerca de 6 versos. São 6 versos. O título que foi dado a esse salmo por um autor é Os Justos e os Ímpios. Esse é o salmo de abertura do livro de Salmos. E esse salmo, ele não se sabe quem foi o autor do salmo número 1. Ele, juntamente com o salmo número 2, eles são como que uma introdução a esse livro, que é um livro de poesias, né, de cânticos, um livro como o livro de Provérbios, sapiencial, não é isso? Que tem sabedoria. O salmo número 1, ele, como que diz, ele fala dos 2 caminhos da vida, os caminhos da vida, né? Os 2 caminhos. E ele começa assim, eu vou lê-lo com os irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A primeira palavra do Salmo número 1 é bem-aventurado. Essa palavra, ela fala da felicidade, mas não só uma felicidade celestial, não. Uma felicidade também terrena, tá certo? O salmista aqui, ele está falando sobre uma felicidade plena na vida das pessoas. Então ele como que deseja isso. E eu sempre vejo as palavras de Deus, quando Deus se dirige ao povo, as palavras de Deus, todas as vezes que os anjos falam, eles sempre falam abençoando as pessoas. Imagino que assim seja no céu. As saudações são sempre de forma positiva e desejando o bem, levantando o astral das pessoas, né? Astral das pessoas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. É a primeira palavra desse salmo. Não andar no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São aquelas pessoas que ficam planejando o mal, que desejam o mal, que andam no mal, que praticam o mal. O salmista, então, ele diz: o homem que será feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos perversos, não anda segundo o conselho dos rebeldes. Porque Deus fala ao coração do homem, e o homem pode aceitar o conselho de Deus ou pode rejeitar o conselho de Deus. O homem então pode viver numa atitude de rebeldia, de rebelião contra Deus. E o salmista fala então sobre isso. Ele diz que o homem que será feliz é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho daqueles que desagradam a Deus. Ele diz: não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam a importância de nós procurarmos selecionar os lugares e as companhias que nós devemos ter na nossa vida. Nós podemos e devemos estar envolvidos com todo tipo de pessoa, mas as pessoas que devem ser nossos conselheiros, as pessoas que devem merecer a nossa consideração sobre algum aspecto de um aconselhamento, sobre
uma inspiração, sobre um exemplo para a nossa vida, não devem ser as pessoas que vivem em rebelião contra Deus. Essas pessoas, elas têm que ser ajudadas. O nosso contato com esse tipo de pessoa é para ajudá-las, para tirá-las do mau caminho, e não para andarmos nos seus caminhos. Então, o relacionamento do cristão com aqueles que não são cristãos deve ser um relacionamento de ajuda, solidariedade, mas nunca uma solidariedade que comprometa os nossos princípios ou que traga algum prejuízo à nossa vida espiritual. Então, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não devemos compartilhar os sentimentos e os motivos daqueles que vivem em rebelião contra Deus. Os sentimentos e motivos que devem dominar a nossa vida devem ser os sentimentos e os motivos que procedem de Deus, que procedem do Espírito de Deus. É assim que devemos colocar a nossa vida em ordem. Dando continuidade à minha leitura, eu associei esse verso do Salmo número 1 às palavras de Deus, quando ele fala a Ezequiel, não é isso? Ezequiel 2, de 1 até o capítulo 3. Lá Deus traz algumas orientações, algumas recomendações ao profeta Ezequiel. Eu queria que vocês me acompanhassem. Vamos ler Ezequiel capítulo 2. Vejam a recomendação de Deus, a vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O verso 2: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ezequiel 2, o verso 3 agora. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Deus estava enviando Ezequiel a falar contra pessoas que viviam em rebeldia contra Deus. O verso 4: os filhos são de duro semblante e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Olha como Deus fala para o profeta Ezequiel. A situação não seriam assim favoráveis a ele. E a maior dificuldade que Deus enfatiza é que eles são casa rebelde, são pessoas de semblante, de caráter duro. O verso 7 diz: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Aí entra a parte que eu gostaria que vocês meditassem. Tu, ó filho do homem, olha Deus falando ao seu profeta: ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que te falo. A palavra de Deus a Ezequiel é que Ezequiel ia para o lugar de pessoas rebeldes, deveria falar a pessoas que se rebelavam contra Deus, mas a palavra de Deus, a recomendação de Deus a Ezequiel: olha, Ezequiel, não participe dos sentimentos deles, não te insurjas como a casa rebelde. A coisa mais difícil que existe é você estar dentro de um grupo e não participar dos sentimentos daquele grupo. Você acaba, pela convivência, participando dos mesmos sentimentos e vendo as coisas segundo os olhos daquele grupo. Por isso o salmista diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, não devemos seguir o conselho dos escarnecedores.
Quando Deus manda o profeta, o seu profeta, falar a um povo duro e rebelde, as nações, ele diz: olha, toma cuidado de você, Ezequiel, para você também não ficar falando igual a eles, para você não pensar igual a eles. Mas o conselho de Deus a Ezequiel é esse: abre a boca e come o que eu te dou. É aqui que eu quero começar. Para nós não vivermos, para nós não participarmos dos sentimentos e do motivo dos ímpios, dos que se rebelam contra Deus, com sentimentos de revolta e sentimentos que só nos distanciam de Deus e da verdade da vida, nós temos que comer a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. E ele disse, então, no verso 9: eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Normalmente, os livros daquela época eram livros de couro, não era de papel não, eram livros de couro, e os livros de couro de animais, né? E era escrito só de um lado, era o lado liso onde se escrevia. Mas aqui, esse livro, Deus tinha tanta mensagem a dar ao povo, que Deus tinha escrevido nesse livro de um lado e de outro. Às vezes eu fico observando as pessoas que estão sentadas na classe bíblica. Eles estão começando a conhecer a verdade, mas tem tanta coisa para se falar, tanta coisa para se aprender. Às vezes eu olho para a igreja e penso assim: será que as pessoas que já estão aqui há 20, 30 anos estudaram o que deviam ter estudado? Deus tem tantas verdades a nos revelar, Deus tem tantas coisas maravilhosas para alimentar o nosso coração, para mudar a nossa vida, para nos dar discernimento, para sabermos viver uma vida vitoriosa. Será que nós temos aproveitado todas essas coisas que Deus escreveu? Todas as mensagens que Deus tem para revelar a nós? O capítulo 3, então, ele diz: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E o verso 3: e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Que visão! Visão maravilhosa. Ele tinha que ir para um lugar muito ruim, para lidar com pessoas muito ruins, pessoas más, perversas, que ficavam só premeditando o mal, lutando umas contra as outras. Quando você entra num ambiente desse, é difícil você não tomar partido. Mas Deus recomenda ao profeta: come as minhas palavras, alimente, encha a tua barriga. Era a única maneira desse profeta nos tornar um rebelde, não se perder junto com a casa rebelde. O salmista, então, quando ele diz ser bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele está falando de pessoas que leem a palavra de Deus. É isso. Pessoas que se alimentam espiritualmente. Vejam como o verso 2, ele esclarece isso que nós estamos falando. Antes o seu prazer está em quê? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O verso 2 do Salmo número 1, ele está falando exatamente da meditação na lei do Senhor. Que lei é essa? Quem falou? Torá.
Essa lei aqui não é só a lei dos 10 mandamentos, não. É o conjunto dos escritos de Moisés, é o Pentateuco, são os 5 livros. Mas não se limita a isso, não. Essa lei aqui é todo o conjunto da manifestação do Espírito de Deus, que falou através dos profetas. Medita na lei do Senhor. No domingo passado nós lemos os 10 mandamentos. Esse foi o assunto da classe do culto de domingo. O assunto foi a lei de Deus. Nós lemos os mandamentos da lei de Deus. Naquela ocasião nós falamos que a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, ela é a base de todas as outras leis, de todos os outros ensinamentos que estão na Bíblia. É a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos é de onde você pode olhar e verificar se as suas crenças são verdadeiras. É ali, vai pegando mandamento por mandamento e vai revendo todos os ensinamentos que você já recebeu na tua vida. Aquilo que não estiver de acordo com aqueles princípios que estão nos 10 mandamentos, tira da tua vida, porque é tradição de homens, é ensinamento de pessoas que se rebelaram contra Deus. Os mandamentos de Deus, eles não devem ser explicados, eles têm que ser entendidos pelo Filho de Deus, que está se submetendo à direção do Espírito de Deus. Aqueles que leem os mandamentos para obedecer, esses serão felizes. Mas aqueles que leem sem querer obedecer aos mandamentos de Deus, vão ficar fazendo explicações. E por isso então, lá o mandamento diz para não fazer imagem, a pessoa está se ajoelhando diante de imagem. O mandamento diz para guardar o sábado, a pessoa está guardando o domingo. E assim vai por aí por diante. As pessoas quebrando os mandamentos porque leem a lei de Deus, não para obedecer, mas lê para explicar, para ouvir tradições de homens. Então, aqui, quando o salmista diz que o seu prazer está na lei do Senhor, é na lei dos 10 mandamentos, mas é também no conjunto das leis que estão ali. E o que está no Pentateuco? O que está na Torá? Hoje a Márcia falou sobre as 2.300 tardes e manhãs. Sábado passado a Cleonice falou sobre o santuário, né? Foi Denilson, né? Falou sobre o santuário. No outro sábado foi Cleonice que falou sobre o santuário, sobre as festas. É ali no santuário, é ali que está o plano da salvação. É ali que está delineado por Deus, lá na Torá. É que estão as leis cerimoniais. Como Deus salva o pecador. E é por isso que o homem, ele é feliz. Ele não anda segundo o conselho do ímpio, porque ele lê. Ele lê como Deus quer salvá-lo e como Deus o salva, o sacrifício imenso da divindade para a salvação do homem. Esse homem será vitorioso e ele vai ver, e ele vai sentir as situações que ele está vendo, que ele está convivendo com elas, ele vai ver sobre outro prisma. Ele não vai viver em rebelião contra Deus. Ele vai olhar para as coisas que estão acontecendo e vai submeter-se à vontade de Deus e vai buscar o caminho da retidão e não o caminho da rebelião. Aqui então, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa foi a palavra que Deus disse aos reis de Israel. Quando o povo de Israel escolheu um rei, a recomendação de Deus ao rei de Israel era que ele pegasse o livro da lei, fizesse uma cópia para ele e lesse ele todo dia. Com que objetivo? Por que o rei tinha que ler? Porque era uma característica dos reis, era se tornarem pessoas autoritárias e esmagarem, maltratarem os outros. Aqui Deus disse para que você continue sendo uma pessoa justa. Era para ler a lei de Deus, era para ler os 5 livros, as revelações de Deus, era para eles meditarem. O rei de Israel, na verdade, eles eram considerados pastores de Israel. Era assim que eles são considerados. Eles não são considerados monarcas, pessoas autoritárias, déspotas. Não, esse nunca foi o plano de Deus. Eles são chamados de ungido do Senhor.
era para ser pessoas que deveriam levar a salvação e conduzir o povo de Israel para cumprir o seu propósito, que era levar a salvação às outras gentes. Então, a recomendação: leia, dê uma cópia para ele, porque não era assim. Nem todos tinham condição de ler e nem todos tinham condição de ter uma cópia da lei. Mas ao rei, Deus recomendou. Depois vocês podem ler Deuteronômio 17, 18 a 20. Ali você vê a recomendação. E não somente essa recomendação foi feita para o rei, mas também para todos os filhos de Israel. Foi dito que a lei de Deus deveria ser inculcada aos filhos. Todo lugar que você for, trabalhando, passeando, levantando, indo dormir, fala a teu filho, fala da lei de Deus, fala dos propósitos de Deus para a sua vida. Isso é que precisa haver na nossa vida. Aqui então, esse salmista fala: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O verso 3 diz: não, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fez será bem sucedido. Aqui ele fala que é como uma árvore. Olha o simbolismo que o salmista usa. Uma árvore dá a ideia de quê? Firmeza, estabilidade, está agarrada no solo. E não, aqui não está falando de uma árvore ornamental, não, porque eu fico chateado quando eu ando pelas cidades, aqui pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro e outros lugares também, que as árvores que se põem nas nossas ruas são ornamentais, não dão fruta, não dão fruto. Eu achava que devia plantar era mangueira, devia plantar algumas árvores assim, cajá, plantar alguma coisa que desse fruta. Aqui, quando o salmista diz que é o filho de Deus, o servo de Deus, é como uma árvore, mas não é uma árvore ornamental, que é só aparência, que não dá nada de si. Ele fala que é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto. O que é uma árvore plantada junto à corrente das águas, meus irmãos? É uma árvore que não depende da chuva. É uma árvore que pode vir o sol mais intenso, porque as suas raízes estão indo aonde? Lá onde tem água. Assim é a vida daquele que serve a Deus, que lê a palavra de Deus, que alimenta-se de Deus. Assim é a vida dessa pessoa. Ele não depende de um grande pregador pregando na igreja. Ele não depende de um programa muito atrativo, um show na igreja. Ele não precisa de shows para vir à igreja. Ele vem à igreja para adorar a Deus. Não interessa quem esteja falando, seja um grande orador, seja uma pessoa simples, que abra a palavra de Deus e fale, porque ele vai ouvir a mensagem de Deus para ele, e é tudo que ele quer. Ele não depende de um pregador falando para que ele se alimente, porque em sua casa ele já estudou a palavra, ele já se alimentou logo nas primeiras horas, ele meditou sobre quais são os desejos de Deus para a sua vida. É isso que ele está falando aqui. É de pessoas que não dependem de relacionamentos para se manterem na igreja. É de pessoas que têm um relacionamento com o Pai Celestial. Pessoas que se relacionam com o que aprendem na palavra de Deus. São pessoas firmes, constantes. É uma árvore, tem estabilidade. Podem vir as tempestades, pode acontecer o que aconteceu, ele está bem firmado. Pode cair a igreja, pode fracassar o pastor, pode fracassar o ancião, pode fracassar quem for, que ele está ali como uma árvore plantada. Aconteça o que acontecer, ele está firmado.
na palavra de Deus. Aqui então, quando o salmista fala sobre uma árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele está falando sobre esse tipo de experiência. Nós precisamos dar frutos, meus irmãos. Os frutos podem ser, devem ser os que estão lá em Gálatas, que nós vamos estudar esse trimestre. Mas os frutos podem ser os que estão lá em relação ao nosso mudança de comportamento, o nosso caráter, o aperfeiçoamento da nossa vida, o espírito de santificação que nos é outorgado quando nós nos convertemos. Esse dá frutos na nossa vida, muda o nosso modo de agir, e nós vamos estar sempre perseguindo o que é certo e deixando o que é errado. Esse é o fruto que é esperado de todos. Mas além disso também, o fruto que é esperado é aquele de estender a graça àqueles outros que não conhecem. É pregar a mensagem àqueles que não conhecem a Deus. No tempo certo dá o seu fruto. O verso 4 então, ele contrapõe a esse tipo de comportamento o comportamento dos ímpios, daqueles que premeditam e que querem viver em oposição a Deus. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Essa figura da palha que o vento dispersa é um costume que existia lá naquela região de se fazer peneirar o grão, não é isso? E eles subiam num lugar alto, num monte, e ali então iam com a peneira batendo, e a palha, o vento fazia o quê? Levava a palha e o grão ficava na peneira, e eles ficavam fazendo esse trabalho. Aqui o salmista fala sobre isso, que às vezes você fica com a impressão de que o ímpio é livre, mas você não tem liberdade. O crente não tem liberdade, ele não pode fumar, ele não pode beber, ele não pode isso, ele não pode dançar, ele não pode participar disso, não pode participar daquilo. Que isso? Não tem liberdade. Mas aqui o salmista ele coloca de uma forma sábia que quem crê em Deus, serve a Deus, ele é como uma árvore plantada, mas ele tem liberdade, ele dá fruto, ele dá vida. O ímpio não, é como a palha, não está ligado, não tem vida, ele é levado pelos ventos. Aquele que não está ligado, ele é levado pelos ventos. Não vou mais nessa igreja não, porque o irmão olhou de mau jeito para mim. Hoje o irmão pisou no meu calo, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Estou muito chateado com essa igreja. Eu não volto mais lá. Não. O ímpio é que age assim. O ímpio é que age dessa maneira. Porque ele não tem vida. Ele vai para onde o vento soprar. Mas o Filho de Deus não. O Filho de Deus ele está ligado à vida, à corrente viva da palavra de Deus. São como o vento, a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista fala de juízo. Ele encaminha o fim da vida de um crente e o fim da vida do descrente. Ele mostra o resultado. No juízo vão prevalecer quem? Somente aqueles que se deixaram guiar pelo Espírito de Deus, somente aqueles que comeram a palavra de Deus, somente aqueles que leram a palavra de Deus e permitiram que Deus mudasse as suas vidas. Mas os ímpios não vão prevalecer. Olha o que o verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, quero encerrar com essas palavras. O Senhor conhece o caminho dos justos. Essa palavra, ela mexe muito comigo.
mexe comigo porque eu tenho visto muitas pessoas que são justas diante de Deus, que querem servir a Deus e que passam por muitas privações, passam por muitas dificuldades. Às vezes a gente pensa que estão sendo derrotados, mas essa palavra, ela é confortadora para todos os filhos de Deus. O Senhor conhece o caminho dos justos. Essa palavra diz que Deus está perto de você, que Deus conhece tudo que está acontecendo. Podem todas as pessoas acharem que Deus não está ligando para o que você passa, quando você se põe na mão de Deus, quando todos estão contra você, todas as coisas conspiram contra a sua felicidade, e a sua única alegria é a certeza da salvação. A sua única alegria é o Deus em quem você crê. A sua única alegria é estar em paz com Deus e com a sua consciência. O Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios é a morte. Meu irmão, eu te convido nesta manhã a ouvir a palavra de Deus na tua vida, a ler a lei de Deus, a tirar de tua vida todas aquelas coisas que entram em conflito com o que Deus falou. Convido você a fazer isso, para que você seja uma pessoa vitoriosa, para que o resultado da tua vida seja o que está aqui nesse verso 6. O Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é o caminho da vida. O Senhor deseja dar a vida eterna a cada um de nós. O hino que nós cantamos a princípio, faz de mim o quê? Um vaso novo. Que essa seja a experiência da tua vida. Que nesta manhã, ao meditarmos, e cada vez que você ler esse salmo, que você realmente possa entender as tuas responsabilidades com o teu Deus. Amém, irmãos? Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é puro, extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar.
O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, e eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer no meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, e eu não sei como explicar. E de tal maneira, pelo amor que Ele me dá, tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, e eu não sei como explicar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã por todos esses momentos que tivemos aqui na tua presença. Pedimos que conserves em nosso coração a tua palavra, que as decisões que tivemos que tomar aqui nesta manhã em relação à tua lei, em relação à tua palavra, que essas decisões sejam para a eternidade, que possamos viver uma vida vitoriosa na tua presença. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esses que estão aqui, e pedimos a tua bênção sobre os nossos queridos também que não puderam estar aqui nesta manhã. Que lá onde estiverem, que o Senhor esteja cuidando deles também. Pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.